Oi, você tá muda pra. Deixa eu pedir pra ativar o som. Deu? Agora sim. Tá me Ok. vendo, me ouvindo bem? Aham, bem certinho. Aham. E tu também? Tudo bem também. Bora lá então. O que você já estruturou? Em que momento da vida você está? Me contextualiza um pouco da tua necessidade para eu poder te ajudar melhor. Então, eu fiz a devolutiva de perfil, né? E Tá. aí, apresentei para ele qual que era o perfil dele, e aí eu apresentei os sabotadores dele, tá? Mas não entrei a fundo, só disse quais eram para ele, né? Pedi para ele ler no relatório. E daí o objetivo dele foi focar nos sabotadores. Então, ele quer diminuir esses sabotadores, porque ele se identificou muito neles, né? Muito, muito. Ele, tipo assim, nossa, sou eu, é o meu perfil, e eu quero agora, então, arrumar esses sabotadores. Então, ele ficou fissurado nos sabotadores. E Tá. aí naquela mentoria que tu tem ali na aula, que tem ali, eu combinei, amanhã a gente tem reunião, Uhum. e daí eu vou fazer, eu até deixei anotado, não sei se a gente passou, eu fiz, eu fiz um, eu fiz umas bolinhas assim, sabe? Do Sim, sim. primeiro, do segundo e do terceiro passo, né? Tá. Para aumentar o QP dele, né? Eu vou fazer aquela primeira estratégia de tudo que ele for, todos os problemas que forem surgindo, eu vou pedir para ele encarar como um desafio, como uma oportunidade, né? Vou Isso, fazer explicar para ele a lista, e, né? e Uhum. fazer a lista de tudo que ele está sentindo. Isso eu vou falar para ele amanhã. Só que Tá. daí, o que eu queria era aqueles exercícios para depois que a gente associar, sabe? Com as frases dele, eu vou associar que é o hipervigilante, que é o vítima, que é esse, que é aquele. E daí, o que eu faço com isso depois? Essa que Tá. é a minha dúvida. Deixa eu só te perguntar uma coisa, deixa eu compartilhar a tela aqui com você. Eu até te mandei essa apresentação aqui. Eu não sei se você fez algo desse padrão para fazer a devolutiva para ele. Não, não, para ele, eu mostrei sabe o PDI que o Eric ensina, sabe? Sim. Eu mostrei aquele PDI e fui lendo com ele o relatório. Eu não falei nada ainda de sabotadores com ele, eu vou falar Tá, o só que que eu amanhã. te, o que que eu te sugiro fazer, que foi basicamente o que você viu que eu fiz naquela agenda, né? Uhum, uhum, Eu apresentei para eles o que são, para ele que são sabotadores, qual é a origem deles, aonde eles nascem, como eles se constituem na nossa cabeça, porque beleza, ele já teve a uhum, identificação, né? Olha, isso me representa. Mas para que a uhum, gente consiga, de fato, construir uma solução e ele consiga elevar esse QP, ele precisa identificar que talvez isso tenha nascido lá na infância, né? Ele precisa uhum, entender aonde isso se construiu, por que que ele está trazendo isso para a vida dele. Então, por exemplo, tá? Qual a estrutura que eu utilizei lá na devolutiva? Fiz toda essa explicação que está aqui uhum, nesses slides para a pessoa, onde nasce, o que que é um sabotador, por que que eles existem, qual a importância, fiz todo, né, aquela uhum, introdução, expliquei um pouco, um a um, né, expliquei todos antes de eu dizer qual é o da pessoa, tá? Por uhum, quê? Porque ali ela já pode começar a se identificar. Olha, acho que esse aqui faz sentido para mim, acho que isso aqui é um pouco, eu sou desse jeito. Tanto é que eu pergunto, né? Teve algum desses que você se identificou? uhum, Olha, acho que tal, né? Aí eu sempre digo que é a mesma coisa da devolutiva do perfil comportamental. Que mais é importante a gente conhecer os nossos, né? Mas também saber que existem outros porque eles vão estar presentes nas outras pessoas. Isso uhum, também vai nos ajudar no relacionamento interpessoal. E aí eu uhum, explico aqui um pouco de cada um, vou para o resultado, né? Digo, olha, os que ficaram mais evidentes no teu resultado foram tais, tá? Escolho lá dois ou três, tá? O que que eu uhum, faço na sequência? Leio, essa aqui é a descrição completa que vem lá naquele relatório também que está nesse slide, tá? É a mesma descrição. Aí tá. eu leio com ele, tá? Beleza, vamos ler. Sei lá, o principal é o controlador. Vou ler aqui, né, algumas afirmações do controlador, vamos ver se você se identifica com elas. Aí eu vou lendo e a cada afirmação eu vou pedindo confirmação. Isso faz sentido para ti? Tu te reconhece nisso? Né, já aconteceu contigo alguma vez? Aí eu vou pegando validação para ver se ele vai se identificando com isso, tá? Uhum.
Só dos 3 principais que eu vou aprofundar mais, o restante eu só apresentei por alto, tá? Aí a gente fez tudo isso, né? O que é a estratégia que a gente precisa utilizar com eles, tá? Por que o primeiro exercício a gente fazer a listagem das emoções, tá? Porque a estratégia principal é que a gente consiga fazer a dissociação porque entende que esses sabotadores são vozes na nossa cabeça que, como a gente está inconsciente e não sabe da existência deles, acaba agindo sob o comando deles sem nem perceber, né? E o principal passo para a gente conseguir resolver isso é a gente trazer a luz, é identificar que essas vozes estão agindo na nossa cabeça. Então, o que a gente costuma dizer? Que toda pessoa que tem algum sentimento negativo, algo ruim, né? Que esteja se sentindo mal, que esteja se culpando, enfim, é porque está em processo de sabotagem. Por isso que a gente pede para que a pessoa, naquele momento ali, liste, né, o que ela está sentindo e qual foi o gatilho para aquele sentimento. Tá, beleza. Aconteceu tal coisa, eu me senti assim, ou eu fiz tal coisa. Depois, conforme, né, ele for trazendo essas situações na segunda sessão, você vai olhar para aquelas afirmações e você vai ter que ter estudado bastante esses sabotadores, né, para você ir classificando. Olha, isso parece uma característica do controlador, né, que tem essa questão de não conseguir liberar ou de ficar frustrado porque depende de outras pessoas, né? Ou eu acabo não conseguindo dizer não, e isso me irrita porque eu faço tudo pelas pessoas, as pessoas não fazem por mim, isso me deixa frustrado. Então, isso é uma característica lá do prestativo. Se você não quiser chegar nesse nível de vinculação, o que a gente sempre recomenda? É muito como, mas como é que eu faço para baixar isso aqui? Né? O nosso enfoque, a não ser que eu não sei como é que foi o resultado dele, a não ser que seja muito evidente um ou dois, mas se os números estão ali meio equilibrados, como é que foi o resultado dele? Ele teve 4 sabotadores. Ele teve o insistente, Tá. o hipervigilante, o hiperrealizador e o hiperracional. Tá. Então, é ele, tipo. E teve notas muito altas, assim, para esse sabotador? O mais alto foi o hiperracional. Ele deve ser uma pessoa bem fria emocionalmente, né? Aquariano. Exato, né? Aquariano. Ele é comunicador, executor, mas ele puxa muito mais para o executor. Muito para o executor. Porque o que acontece? O executor dele vai puxar naturalmente hiperrealizador. Por causa dessa coisa do fazer, do entregar, do medir o seu sucesso pelas coisas que consegue entregar, né? Então, é natural. O insistente vai trazer uma qualidade para isso, né? Mas aí eu tenho certeza que se você disser, olha, você deve sentir um desgaste de energia enorme no final do dia, né? Sendo dessa forma. E aí eu tenho certeza que ele vai concordar. Né? Então, mas deixa ele fazer o diário de emoções que a gente fala, né? Vai listar tudo ali, tudo que ele sentiu e que gatilho que teve para aquela emoção. Aí o ideal é que você na segunda sessão comece a vincular, tá? Esses sentimentos aos sabotadores que ele apresenta. Porque o que pode acontecer? A gente sempre pede para que se trabalhe 2, no máximo 3. Ele tem 4, tá? O ideal seria que ele escolhesse 2 para trabalhar nesse momento. Eu até já falei isso, porque eu lembro que tu falou na aula, e eu disse para ele, ó, a gente vai fazer esse primeiro, esse segundo exercício, e daí eu pedi para ele repetir o teste para a gente trabalhar só com 2. Isso, exato. Só que o que acontece? Às vezes eles, eu quero trabalhar isso aqui porque eu acho que me define mais. Mas quando a gente for fazer o diário de emoções, a gente pode identificar que os 2 que a gente escolheu, na verdade, não são os que mais atuam no dia a dia, não foram os que mais se apresentaram. E a gente tem que mudar essa estratégia. Então, a validação dos 2 que vai se ter enfoque, de fato, é a partir do diário de emoções, tá? Então, o que acontece? Você vai ter lá diário de emoções, você vai dizer, me conta um pouco do que apareceu aí, tá? Tal coisa em tal situação. Aí você faz o vínculo para que ele comece a entender a ação
dessa voz, a gente sempre tem que explicar que sabotadores são vozes. A gente, quando tem consciência deles, né, que é a nossa evolução mora aí. Quando a gente cria consciência dessas vozes, a gente pode optar em ouvi-las ou não, né? Quando a gente não sabe delas, a gente age inconscientemente a comando delas. Quando a gente está consciente, está com QP alto, a gente vai agir, vai conseguir ter um diálogo com essas vozes, né? E vai ter um controle sobre elas. Então, você vai fazer isso, aí ele vai dizer, entende que é nesse momento foi isso, né, que ativou tal sabotador, que era esse sabotador, que isso tudo não te define, que você pode ter opção de fazer as coisas dessa forma ou não, beleza. Agora, o que a gente recomenda como estratégia mais eficaz? Você pode focar em dois, né, dois sabotadores ali e focar nisso, enfim, fazer alguns exercícios, sugerir as leituras daquele mapa mental lá que a gente tem de cada sabotador, mas o mais eficiente mesmo é que você foque em elevar este QP. Porque automaticamente, quando você sobe o QP, todos os sabotadores baixam. Porque independente de quais ele tenha, ele vai passar menos tempo do dia dele se sabotando. Tá? Então, a estratégia mais eficaz é você trabalhar no aumento do QP. Qual foi o QP dele? Deu, deixa eu ver aqui, 64. Não foi ruim, tá perto da vórtice lá. Você tem condições de explicar aquela vórtice para ele? Sim. Tá. Eu li Então, o livro dele todo. Então ele está em 64, né? O ideal é que seja 75. Por que tem que virar o 75? Porque daí a gente pode até entrar em processo de sabotagem, mas o resgate é mais rápido, né? A gente vai conseguir voltar para o lado positivo do nosso cérebro mais rápido. O que você vai recomendar, tá? Para que ele aumente esse QP? Primeiro, e que é a primeira sugestão sempre é ele criar consciência. Por isso, o diário de emoções é um exercício, tá? Porque a primeira estratégia para ele aumentar QP é criar consciência dessas vozes na cabeça dele. Porque aí ele já vai, no momento que a gente cria consciência, a gente já pode tomar uma decisão sobre o que fazer com elas. Segunda é que você defina para ele, sempre que ele se sentir mal, que ele faça alguma coisa que aterre ele no físico. Então, pode ser assim, se você for lembrar o que o livro acaba falando, sobre repetições. Cada vez que vai no banheiro, daí observar a água correndo, aquelas coisas. Qualquer coisa que é o que a gente fala de fazer um exercício de presença, tá? Porque a gente precisa fazer com que a pessoa saia do campo mental que ela está, que é onde os sabotadores estão agindo, e ela faça um exercício de presença para vir para o corpo físico, tá? Porque a nossa inteligência positiva, ela reside no corpo físico, tá? Então, por isso a sugestão é que ele, sei lá, você tá com o sapato no pé, você apertar o pé 10 vezes, né? É você, sei lá, estalar o dedo 5 vezes. Óbvio que isso parece um tique nervoso, mas é qualquer coisa que seja física que ele possa fazer, tá? Que conecte ele com o corpo, com o momento, com um momento presente, tire ele do campo mental. Então, toda vez, o que é a sugestão, tá? Passou pelo exercício você fez o diário de emoções, tá? Então, ele já vai desenvolver uma capacidade de diagnosticar a ação desses sabotadores na rotina dele. E sempre que ele identificar que ele está nesse processo de sabotagem, você pede para que ele ative isso fisicamente algo. Para não parecer idiota, mas isso é uma idiotice, né? Você explica para ele, né? Os sabotadores estão no campo mental, por isso que a gente tem que ativar algo que seja o nosso campo físico para a gente reduzir a atuação dele sobre a nossa mente. E aí você experimenta, testa isso. Toda vez que você estiver se sentindo mal ou em processo de sabotagem, você define algo que você vai fazer que vai te conectar com o teu físico. Deixa eu ver aqui. Reservas explore, descobrir mais sobre o que está acontecendo. 9. Enfraquecer seus sabotadores.
fortalecer seu sábio, né? Os músculos do cérebro QP, que aí, ó, nas rotinas diárias, ao comer, ao ouvir música, isso é coisas que você pode estar, que a gente fala das âncoras, tá? Que você pode estar criando com ele. O que é a âncora? Você vai perguntar para ele o que você faz que te faz sentir muito bem, que te dá um pico de energia, assim, uma música que você gosta de ouvir, que, nossa, que você fica mega animado, é fazer alguma coisa do seu dia a dia, né, você começa... Porque o que acontece? Se a pessoa está num processo, ela pode ir lá e acionar aquela âncora que a gente fala, né? Olha, eu vou fazer uma coisa que me deixa super bem. Então, no momento que eu estiver me sentindo muito mal, eu vou lá e uso aquela âncora. Então, você pode pedir para que ele elenque do dia a dia dele coisas que ele faz que fazem ele se sentir muito bem. Por exemplo, teve um coach meu que ele me relatou que ele sempre saía muito mal do trabalho, muito cansado, né? E que ele saía, na verdade, processando todo o dia inteiro dele, tudo que tinha acontecido, acabava desgastando mais, continuava trabalhando mesmo tendo saído do trabalho. E aí, o que a gente definiu? Que para que a pessoa saísse do campo mental, né? Ela colocasse, ela fosse para casa dirigindo, ouvindo uma música que ela gostasse, que lembrasse de um momento muito especial para ela, para desviar aquele foco, para aliviar a mente um pouco. Teve uma outra coach minha que eu sugeri que, ao invés de ela ir ouvindo música que fazia com que ela entrasse num... Como é que a gente fala? Num transe, dirigindo ali, né? Ela ouvisse sei lá, um podcast, alguma coisa assim, né? Que com quem ela pudesse estar se conectando para que ela não ficasse trabalhando e matutando, entende? Porque ela entrava num hiperrealizador, né? Ela tinha um hiperrealizador, e o hiperrealizador ele traz aquela sensação de que você não pode parar nunca. Você tem que estar sempre fazendo alguma coisa, você tem que estar sempre trabalhando, ele não te deixa descansar. Então, é você... vamos lá de novo, tá? Diário de emoções, para que ele comece a criar consciência, a gente possa colocar luz sobre elas. Você vai definir algo que ele vai fazer como repetições de contato físico, para ativar, sair do mental e ativar o corpo físico. E o terceiro é você elencar âncoras que elevem esse QP imediatamente, que é coisas que geram emoções positivas nele. O que te gera uma emoção positiva? É olhar uma foto do teu filho, é olhar uma foto da tua família, é ouvir uma música que você gosta muito, é você olhar para uma foto de uma viagem que você fez, é uma foto sua de infância, algo que conecte ele com sentimentos positivos. Tá? E essas duas eu posso deixar para outra? Eu posso amanhã só Sim, pedir vai para... testando, não dá todo, porque o que acontece? Diz, beleza. O que acontece? Você vai testando, tá? Você tem três ferramentas, a gente diz assim. Você vai testar a primeira, que é o diário de emoções, e aí você vai lá, faz o teste de novo, ver se aumentou, se não aumentou, né? Beleza, aumentou um pouquinho, você já vai para a próxima, tá? E assim você ou não aumentou nada, foi ruim, aí você vai tentar outra estratégia de abordagem. Tá. E assim, quanto tempo entre uma e outra, assim? Amanhã eu vou pedir para ele começar anotando, né? Aí, quanto tempo depois para ele repetir eu fazia toda semana uma sessão, mas você pode dar uns 15 dias ali. O que acontece? O que não pode, pelo menos essa primeira do diário de emoções, eu digo que uma semana é suficiente, é só para não perder muito time, porque senão desconecta do processo. Entende? É bom que você dê um ritmo para esse processo, porque senão o próprio sabotador dele vai fazer com que ele procrastine, entende? Deixa para lá, isso não é importante, entende? A própria mente dele vai começar a criar estratégias para ir contra o processo. É bom você dar um ritmo de pelo menos um encontro semanal para você fazer um acompanhamento e um follow-up com ele. E no mais, prática de esporte, exercício físico. Outra questão que você pode perguntar para ele também, eu deixo como estratégia aí, é como é o almoço dele, como ele faz as refeições.
Agora tá ok, tá? Mas quando ele começou lá, era reunião, tipo, quase perto do meio-dia, e aí a gente ficava fazendo a reunião, e aí depois a gente ia almoçar. Daí ele começou a entender que atrasava de tarde e que a gente precisava almoçar. Então agora sim, ele sai meio-dia, almoça e volta. Mas o Mas que, foi um processo que mas ele qual é teve o que aprender exercício do fazendo. almoço, tá? Pede Aham, para ele te relatar como é um almoço. Se ele aham, fica no celular, se ele fica ouvindo alguma aham, coisa, se aham, ele entende, porque isso também é uma conexão com o físico, entende? Ele sentir ele mastigar, ele sentir o alimento que ele está comendo, ele dá uma atenção para o prato, né? O que ele tá fazendo, que sejam 5, 10 minutos, entende? Mas se ele está aqui com medo e está no celular, ele não está presente, ele está dominado pelo físico, o que acontece? Para ele pode ter um processo muito assim, como hiperrealizador, né? Ele está uhum, ali almoçando e está uhum, trabalhando e está respondendo alguma coisa, né? Por quê? Porque uhum. a mente dele diz que ele não pode ter aquele minuto de descanso para almoçar, ele precisa trabalhar o tempo inteiro, né? Então ele É. fica ali, blá, blá, blá. Aí é um Uhum, outro exercício que você pode propor, que nas uhum, refeições dele, ele coloca o celular de lado e ele fica atento ao que ele está ingerindo naquele momento. Tudo se uhum, refere, na verdade, a exercícios de presença plena. uhum, uhum, uhum. É que daí sai do modo do Sai do pensamento do modo mental, agora que é e onde a vai para gente o começa a físico. projetar futuro ou remoer passado, né? E aí a Uhum, gente não constrói uhum, nada e entra nessa vórtice negativa. Então, tudo que tiver essa conexão com o físico e conseguir ativar isso é uma estratégia para você estar sugerindo para ele. uhum, uhum. É ótimo. Aqui trabalho e convivência. Isso aqui é um pouco, né, desses sabotadores na convivência com outros sabotadores. Aqui é importante dizer, né, que você pode estar conversando com ele em alguma das sessões, né? Olha, você tem a sensação que tem pessoas que você conversa que te elevam, né? Que você sai bem da Uhum, conversa e com outras parece que você sai pior, que você sai com uma energia mais, né, uhum. negativa, mais cansado. Então, que é importante que você. Ele é um gestor de equipe? É. Uhum, É. O que é é. importante que você entenda? Que quando você está no seu modo sábio, você vai ativar o modo sábio da outra pessoa também. E Uhum, se você deixar com que a pessoa que está em processo de sabotagem te acione, você também vai entrar nessa vórtice. Então, a importância de fortalecer o QP é que automaticamente ele vai conseguir aumentar o nível de inteligência emocional e positiva dessa equipe também, né? Que uhum, é o que eu falo, eu fiz um processo com um gestor comercial. Ele chegava todos os dias com cara de bunda de manhã, porque teve lá a função de noite, porque não dormiu o suficiente, blá, 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 blá. Quando a gente começou o uhum, processo dele, ele chegava de manhã, e aí, galera, vamos lá, blá, 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 blá. A equipe explodiu em resultado, assim, porque aquilo definia o ritmo da equipe pelo resto do dia. uhum, E uhum, por uhum. quê? Porque o QP positivo dele acionava o QP positivo da equipe. Uhum, é. E ao contrário também, né? O teu sabotador aciona o sabotador do Aciona o outro. sabotador. Então é importante saber dessa dinâmica também. Que quando você está com o QP fortalecido, né, você não se deixa afetar por quem está em processo de sabotagem. Agora, se você está naquele lenga, por isso que é a importância de virar o 75 e virar a vórtice, porque você pode Uhum. até se deixar abalar, mas você volta rápido, Volta mais né? fácil, né? Isso, e Uhum. daí, quando você está com esse QP mais alto, você consegue, você, na verdade, influenciar o outro através da tua inteligência positiva. É importante Uhum. dizer também que, não sei se você explicou para ele, mas o livro diz lá que você nunca vai chegar a 100%, né, dessa. Sim, 92, né? Tu falou. O Uhum. máximo é 92, porque algum nível de sabotagem a gente precisa ter como estratégia de sobrevivência nossa também, tá? Sim, senão a gente não tira a mão do fogo, senão a gente não faz um monte de coisa aqui. Né? Exatamente, tá? Uhum. Uhum. Aqui dá limites aos sabotadores, né? Mas isso eu acho que aqui tem um pouquinho do que eu sugeri para esse coaching que foi o Alisson na época, que você pode fazer um resumo para ele também. Porque é Uhum. importante que ele tenha esse material, é o que eu envio para ele sempre, e você vai precisar alterar pouquíssima coisa aqui, no máximo os resultados aqui dele, ó, que eu coloquei, ó.
Para que ele tenha acesso a essa informação e estude um pouco mais sobre isso. Por mais que o relatório Sim. seja completo, também ele tem aí aqui uma outra abordagem também, que aqui eu trago um pouco mais do que o livro traz, né? Não só do Sim, relatório. eu vi. A primeira ação que eu coloquei no PDI dele foi ele terminar de ler o relatório. Mas no slide, com certeza, ele vai olhar mais do que o relatório, né? Porque ele tá mais visual, Porque né? aqui traz mais todo o conceito do livro, né? Eu acho que tanto é que o relatório ele já cita para falar o tempo todo que você precisa ler o livro, né? Isso, Página isso. tal do livro, página tal do livro. Então aqui a construção dessa apresentação foi totalmente com base no livro na época que eu fiz, tá? E acho que é isso, Vanessa. Eu acho. Tá Acho que segura? era. Só voar as tranças agora fazendo evolutivo. Sim, guria. Você vai ver que eu acho que assim, o que mais incrível desse trabalho com sabotadores é que são ações muito, muito simples e que geram um resultado fantástico, assim. Uhum. Então, é A só gente você fica até pensando, será mesmo? Tipo, né? é porque Tão. parece tão simples, né? Parece simples demais para Uhum. resolver algo que às vezes é tão complexo, né? Exato, exato. Não, e ele faz também terapia já, e ele sabe que ele tem isso. Fechou, o que mais é incrível, assim, que ele mais deu confiança que fechou com o que a psicóloga dele fala, entende? Então, ele, nossa, ele viu e ele agora quer fazer com todo mundo lá na clínica, quer fazer com todo mundo. Eu, dá uma segurada, calma, Tá, então calma, vamos calma. lá, que tu vai ser exemplo primeiro. Vamos aumentar esse QP aí, que o teu desafio é aumentar Isso, esse QP e mantê-lo ativo, né? isso Mas que eu assim, falei. eu vou dizer que é incrível a mudança que as pessoas têm só por trazer consciência para Uhum, essa questão. Só por uhum, conseguir identificar essa ação no dia a dia e fazer ali a conexão com o físico, já dá uma uhum. virada de chave imensa. Não, e eu achei que o perfil dele era analista, sabe? Por causa do sabotador. Deu, como Do assim? hiperracional, né? É por causa disso daí que meu perfil é comunicadora executora. E eu me acho diferente dele, sabe? Daí eu olhei e tá, pera, não, calma. Daí eu comecei a ler, daí eu olhar, não, mas é por causa do sabotador dele, que é diferente do meu, sabe? Sim, Daí fecha. exato. Por isso que eu Daí, te digo, né? O sabotador, ele traz a nuance do que diferencia as pessoas, até porque uhum, o sabotador ele é criado na infância. Cada um teve a sua uhum, experiência na uhum, infância, né? Para ter exatamente. originado aquele sabotador, né? A gente não sabe o que ele viveu, que acabou Uhum, partindo para essa é, questão do hiperracional, por exemplo, de se distanciar é. de emoções e coisas. Cada um com a Uhum, sua experiência constrói os seus sabotadores e por isso que os perfis, mesmo que iguais no DISC, é. são muito diferentes na vida real. E por isso que complementa, né? Tipo, tem o Aham. perfil e aí tem o Não, sabotador. não E tem mais, sempre, eu não consigo mais né? fazer uma coisa separada da outra, assim. Eu Para até mim botei é no PDI, eu automático. botei no PDI o sabotador aqui, ó. Eu alterei o PDI, não sei se tu consegue ver. Sim. Eu alterei o PDI do Eric ali e botei o Aham. sabotador aqui em cima, sabe? E aí eu só falo qual é, e daí na outra sessão, que daí eu falo sobre isso, porque daí eles querem fazer a próxima. Ah, exato. Exato. Você Aham. sempre é o gatilho da antecipação que a gente fala, né? Sempre Isso, utilizar é aham, importante. isso aí. E o perfil dele, quando ele entrou lá na empresa, eu achava ele bem parecido comigo. Aí depois foi mudando. Daí por quê? Porque ele foi acionando, eu acho, os sabotadores dele que ele não tinha. Eu disse, Exato. agora, sabe, vai fazendo sentido e o sabotador é muito igual ao perfil. É muito igual, Fala muito, muito, muito da pessoa, né? E muito, aí é muito aquela legal. questão que a gente fala, né? Por que, que a gente faz diário de emoções? É para que ele saiba, consiga identificar os gatilhos, né? E até para que ele. Acontecer. E aí a pergunta que fica sempre, que é uma coisa que eu esqueci de te falar, quando você fizer diário de emoções com ele, vincular o sabotador, a pergunta que você tem que fazer sempre é: o que, que você pode fazer para que isso não aconteça mais? Anota essa pergunta porque ela é chave para essa etapa e para todo o processo. É trazer a autorresponsabilidade para ele de que as emoções foram geradas por ele, né? A reação foi dele a algum fato. Então a pergunta sempre vai ser essa: o que você pode fazer para que isso não aconteça mais? E aí isso vai gerar uma ação que pode alimentar o PDI dele. Aham, aham, aham. Uhum, uhum.
Acho que vai ficar bem legal. Tá bom? Então Então tá, posso te ajudar com mais alguma coisa? agora, era essa dúvida mesmo que eu tinha, como eu ia finalizar isso, porque tipo, Sim. começar, ok, tá, e depois, né? E depois. Não, então tá, vai com tudo e depois me conta como foi Então tá. fazer esse processo. Tá Então bom? tá, brigadão, tá? Beijo. Beijo. Boa Tchau, noite. tchau.